Oi, gente, tudo bem? Esse é o último projeto do ano do Clube da Aquarela. Eu tô muito feliz que a gente chegou até aqui e tem tanta gente acompanhando. Então, eu quis fazer uma coisa especial, claro, pro Natal. Só que especial pro Natal, mas também diferente, porque eu acho que o Natal aqui não tem nada a ver esse negócio de neve e tal, e pinheiros. Então, a gente vai fazer cartões de Natal. Eu mostrei já no Instagram, mais ou menos como eles ficam. Esse aqui é os que eu fiz de teste. Eu achei que eles ficaram muito bons, então já dá pra mostrar qual que é o resultado final. Vai ficar mais ou menos isso. E aí, isso que eu quero já adiantar vocês, porque às vezes tem gente que quer fazer algumas coisas meio diferentes, então eu já vou dar as opções. O que que a gente vai fazer? Eu fiz 4, porque a gente pode usar aqui, ó. Quem tem, tipo, uma folha tamanho A4, a gente pode dividir em 4. Então, vou pegar aqui. A gente vai pegar essa folha, a gente vai dividir ela em 4 e fazer todas essas pinturas e depois cortar. Então, claro, isso aqui ficava assim, ó, né? Quais são as opções? Vocês podem fazer, pegar esse A4 e fazer assim. Vocês podem também, eu fiz tudo na vertical, mas os cartões também podem ser feitos na horizontal, então pensem nisso também. Ah, vai que eu quero que fique os cartõezinhos assim, né? Nessa posição. Vocês também podem pensar isso. Outra coisa, quem não quer pintar tanta coisa, pode já pegar direto o papel pela metade, né? Pegar, tipo, um A5 e fazer só 2 cartões. Ou vocês podem fazer cartões até menores. Peguem um A5 e cortem em 4 e façam micro cartõezinhos. Esse cartão aqui, desse tamanho, é o que dá certinho para esse tipo de envelope. Isso aqui é tamanho normal de envelope, o mais comum. Eu só compro eles em coloridos porque aí fica mais legal. Então, ó, esse tamanho dá certinho para esse tipo de envelope. E se vocês forem fazer maior, por exemplo, dá para fazer um cartão que seja desse tamanho, né? Aqui assim, por exemplo, que seja o dobro. Dá para fazer assim, aí é só arranjar um envelope um pouco maior. Ou então fazer ele pela metade. Também tem uns envelopes que é a metade disso. É bem bonitinho. Teve um ano que eu fiz uns cartões de Natal menores, porque eu queria fazer mais. Então, por exemplo, nessa folha, aqui a gente consegue 4 cartões. Vocês podem fazer o dobro. Dá para conseguir 8 mini cartões. Então, quem quer já fazer vários para a família, para os amigos e tal. Outra coisa, eu fiz em cores diferentes. Isso eu vou explicar na metade assim da aula como é que a gente faz com muitas cores ou poucas cores. Nessa aula eu vou fazer, na verdade, com 2 cores e não com 4. Mas quem quiser fazer com mais, eu explico como fazer. Então, é isso. Vamos começar. Eu vou começar com a A4, né? Então, a gente vai dividir a folha exatamente em 4 partes. Então, vou pegar aqui a régua. E aí eu vou dividir certinho, né? Ver quanto que tem aqui. E a gente vai marcar com um lápis. Pode ser qualquer lápis. Como a gente vai cortar depois, a linha não vai aparecer na figura, né? Por exemplo, esses aqui vocês não conseguem ver que tem uma linha que passou. Então não se preocupem com essa linha. Pronto, agora que tá dividido em 4, a gente vai pegar essa fita, que é sempre que eu mostro. No vídeo anterior eu falo que eu comecei a usar outra fita Durex, que é tipo uma fita Durex colorida, tipo uma washi tape, que ela é melhor porque ela não gruda tanto no papel quanto essa aqui, a crepe. Só que eu acho que a que eu tinha, ela era muito fina pra fazer isso, ó, tá vendo? Estão vendo esses buracos aqui? Eu fiz com essa fita, então a espessura dela deu mais certinho porque eu queria. Deixa eu mostrar a outra. A outra que eu tenho é essa aqui, ó, essas duas aqui. Então, até testei com elas, mas eu achei que ficou muito fininho. Acho que serve pra quem quer fazer o cartão menorzinho. Mas, ou então vocês podem colar em dobro, né? Tipo, uma do lado da outra, ou... Assim, essa parte aqui é improviso, assim, vocês podem fazer o que quiserem. Se vocês forem ver, cada um eu fiz meio que diferente, assim, a faixinha, né? Não tem, assim, um padrão, que eu acho que isso fica legal. Então, eu vou usar essa aqui porque eu achei melhor pra minha letra, assim, eu queria que ficasse mais grossinho. Mas também vocês podem fazer com algo mais fino. É só o buraco onde a gente vai escrever alguma coisa, né? Que não precisa ser Feliz Natal, pode ser qualquer coisa.
É, mas só pra vocês saberem. Então, aqui eu sempre falo, quando forem usar essa fita, que ela tem muita cola, pra não estragar o papel, grudem ela na mesa, na parede, no braço, em todos os lugares. Grudem várias vezes até essa cola ficar bem fraquinha, porque se a cola estiver forte, ela vai arrancar o papel depois quando a gente for tirar. Então tá, eu vou agora, tipo, tirar a cola, escolher uns pedacinhos e colar nesses 4 espaços de cartões. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, vou fazer eles na vertical e vou escolher aqui como é que vai ficar as faixinhas. Acho que eu vou fazer que nem esses, meio diferente, assim, de 2 e de 1, assim. Isso. Tá, agora que as fitas estão prontas, como é que a gente vai colar? Então, como eu falei, eu não pensei muito esse projeto. No sentido assim, não pensei muito, porque assim, eu quis fazer agora pro final do ano um projeto que fosse mais solto, que a gente não se preocupasse tanto com as coisas ficarem muito certinhas, iguais e cada coisa no seu quadrado e tal, porque eu quero que a gente relaxe esse verão. Então, vocês estão vendo que não, o tamanho não é exatamente igual. Também não, eu fiz mais ou menos no meio e eu fiz um assim, então não precisa ser reto. Então é isso, quando eu fiz, quando eu tava fazendo os testes, eu simplesmente olhava aqui mais ou menos e colava. Aí aqui, ó, vou colar assim. Daí nesse aqui eu vou colar esse de 2, então mais ou menos no meio, um pouco pra cima. Aqui. Aí esse eu vou querer que fique mais ou menos assim. Lembrem de passar a unha nas pontas, né, pra ele grudar bem. Porque como a gente tirou a cola, talvez ele, às vezes ele deixa passar um pouco de tinta, né? Então é bom colocar a unha assim. Pronto, e agora como é que a gente vai planejar isso aqui? Como é que a gente pensa nas cores que a gente vai pintar? Aqui vocês viram que eu fiz. A gente vai fazer assim: as folhas e bananas e as frutas e tudo que tiver de elementos vai ser tudo igual. Porque assim, eu quero fazer essa facilidade de que a gente vai pegar uma folha grande, vai fazer uma estampa nela inteira e depois a gente vai dividir em 4 e ter vários cartões, todos com a mesma estampa. Mas os fundos vão ser diferentes, se vocês quiserem, claro, pode ser tudo num fundo só. Então, o que que eu proponho? Assim como eu fiz, eu acho que foi no projeto 7, que foi de flores, para a gente saber mais ou menos que cores que ficam legais, a gente pega um pedaço de papel aqui, aquarela, e vamos testar as cores. Então, eu quero fazer, a gente vai fazer umas folhas de bananeira, umas bananas, e eu coloquei aqui também, deixa eu ver onde é que aparece melhor. Esse aqui talvez. Então, a gente vai fazer as bananas, aí as folhas de bananeira, aí vai ter umas pitangas, não sei se dá pra ver que isso é uma pitanga, pode ser acerola também. Umas bananas perdidas e tem essas folhinhas que é as folhas da pitanga também. Eu quis fazer esses elementos porque eu queria fazer algo tropical e ao mesmo tempo que parecesse um pouco natalino. Então eu precisava de algumas coisas pequenininhas vermelhas e umas folhinhas verdes. E eu achei que a pitanga seria legal porque ela é uma coisinha vermelha assim, não sei. E ficou isso. Então tá. Então, por exemplo, eu quero fazer as folhas verdes. Deixa eu pegar aqui meu godê. Vocês já sabem que eu gosto de usar o godê sujo, porque daí eu posso reativar as cores que já tiverem por aqui. Então, eu vou usar, vamos ver, de verde. Esse verde claro aqui, vocês podem fazer ele ou alguém que já tenha o verde pronto, ou então algum verde que vocês tenham, misturam com amarelo e vê que verde que dá. Eu não lembro como eu fiz esse verde, mas eu suspeito. Eu suspeito que eu fiz ele com
Talvez com azul e amarelo, pode ser. Ou então com verde mesmo. Eu tenho esse verde aqui. Mas eu acho ele muito forte, então... Ó, um truque legal que eu já comentei, acho que em vídeos, que alguém me deu essa dica no YouTube, foi que em vez de pegar... Ah, eu preciso de mais água para continuar tirando tinta aqui. Em vez de sujar já o potinho de água, você tem um conta-gotas e aí coloca um pouco de água aqui, ó. Tum. E aí tem água para continuar misturando. Quem assistiu os vídeos que eu postei no YouTube sobre dicas para iniciantes, mesmo quem não é iniciante, eu recomendo assistir. Então eu falo sobre a água, sobre o paninho, sobre os materiais, o que eu recomendo para quem está começando, quais são as técnicas que são legais de vocês treinarem, o que é essencial saber. Então eu indico para quem está começando e para quem não está começando esses vídeos. Eles estão no YouTube, é fácil de encontrar porque são os últimos que eu postei. É uma sequência de 4 vídeos. Então tá, digamos que esse é o meu verde e eu vou pintar ele aqui. Aí o que a gente faz? Eu posso fazer ele assim, porque vai ter alguns. Aí depois eu vou querer fazer a banana amarela. Eu vou fazer talvez esse amarelo. Vamos dizer que vai ser esse amarelo. Aí tem aqui o amarelo da banana, mais ou menos. E aí vai ter umas coisas vermelhas também. Mas assim, ó, gente, não é obrigatório nada disso, nem os elementos, nem as cores. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou usar também um vermelho não tão vermelho, numas partes da banana ali. Então vai ter um vermelho com um pouquinho de marrom ou preto. E por último, vai ter um verde mais escuro. Cadê? Bom, daí são essas as cores dos elementos que eu quero usar. Vamos dizer que vocês fazem outra, aí a gente vai vendo, né? E aí o que eu quero? Vocês querem, primeiro, precisam ver se essas cores já estão legais no papel, se vocês acham que elas combinam. Se não, façam outros testes e vão variando. E depois para saber que cor fica interessante de fundo. Então aqui, das que eu fiz aqui, né, de todas, eu fiz sem testar e no fim das contas, eu até gostei desse clarinho, mas eu gostei muito mais e também gostei do laranja, mas os meus favoritos foram esses dois. Opa. Ai, desculpa, eu tava gravando errado na câmera. Então, eu gostei muito desse que ficou um tom bem tropical escuro, tipo floresta, e esse aqui eu gostei que ficou bem tropical, tipo sucos, e bem alegre. Então eu vou usar esses dois porque eu gostei mais. Então se vocês forem usar, por exemplo, quero ver se isso aqui fica bom com o fundo rosa, que foi o que eu usei. Então eu vou pegar aqui o rosa. E eu vou pintar aqui em volta, ó. Não é para preencher certinho nem nada, é só para pintar em volta para ver como é que fica. Ó, daí gostei de como é que ficaram as cores, então eu vou fazer com esse fundo. Tem que lembrar também que a gente vai usar preto, então talvez era melhor também ter colocado algumas coisas em preto. Pode ser tanto preto da aquarela ou preto de caneta. Nesse projeto a gente vai usar bastante caneta, então tem várias marcas, eu posso depois dizer quais marcas que tem, mas são essas canetas de nanquim preto. Eu uso o tamanho 0.3, mas pode ser também 0.2, 0.5, 0.1. Ó, e aqui eu esqueci de fazer as coisas pretas, que vai ter também.
Então, mais ou menos, né? Pra gente ter uma noção de como é que vai ficar, como é que vão ficar as cores, né? Isso aqui seriam as cores desse cartão aqui. E aí agora vamos começar a pintar. Tá, primeira coisa, a gente não precisa, assim, ter uma composição que fique muito certinha. Dessa vez eu não vou ensinar exatamente a fazer uma composição completa, não completa, mas finalizada de uma estampa, assim como eu ensinei no projeto 3, que era de limões, aquela estampa de limões. Eu expliquei várias coisas de composição. Também na de composição do projeto 7 de flores, também teve coisas desse tipo. Nesse aqui, como a gente vai recortar, depois não vai dar pra ver o final, né? Como é que é o todo. Então, o importante é que em cada quadrado desse tenha bastante elementos e eles estejam bem dançantes, né? Acho que é mais isso que a gente tem que prestar atenção, que em cada quadrado tem que ter bastante coisa, ou seja, tem que ter um pouco de folha, um pouco de banana, um pouco de pitanga e tal. Não pode ficar, sei lá, todas as folhas aqui, só as pitangas aqui, entendeu? E a outra coisa eu acho importante elas estarem bem soltas e dançando e não ficar com os elementos meio retos, assim, e duros. Meio que para deixar uma estampa mais alegre. Se a gente fizer eles muito certinhos, vira outro tipo de estampa, que também é legal, mas não é o estilo que a gente está trabalhando aqui agora. Então, o que fica mais fácil? Tem gente que acha melhor desenhar tudo antes e depois ir preenchendo. Eu prefiro fazer meio a meio. Então, assim, o que eu acho mais essencial? Tanto as bananas quanto os cachos de banana, quanto as folhas de bananeira, eles são umas coisas muito grandes. Então eu gosto de pegar o lápis. Esse aqui é aquele lápis que é colorido, que apaga, mas pode ser também um lápis comum. Eu vou fazer só umas linhas pra gente saber mais ou menos onde é que vai ficar cada folha. E a gente conseguir fazer esse movimento, porque às vezes desenhando direto com o pincel a gente não consegue esse movimento tão fácil. E mais ou menos esse planejamento. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, eu quero que uma folha esteja aqui. E aí outra aqui, e aí outra meio assim, virada. Ó, tipo, é sempre curvas e tentem fazer as curvas saindo da folha, entrando, invadindo essa parte de fitas. É muito importante pra gente ter essa noção de que foi colado uma fita em cima, né? Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que a folha ela vem por aqui, mas ela é tapada pelo Natal, então fica muito mais legal do que parecer que as folhas estão tudo em volta, sabe? Elas têm que atravessar. Então pensem em atravessar, também pensem em elas saírem do papel. Então aqui vai ter uma que vai vir daqui e vai sair. Aqui também, deixa eu ver, ela vem daqui e sai. Essa aqui atravessa aqui. Aí aqui tem uma que atravessa aqui, outra atravessa aqui. Não sei se vocês estão entendendo a lógica. Essa aqui vem assim. Às vezes não tem tanto problema ter alguns vícios que eu não faria numa estampa normal. Por exemplo, aqui eu fiz uma linha assim, uma assim, elas estão muito parecidas. Mas não vai aparecer tanto porque a gente vai recortar tudo e tal, então tudo bem. Eu quero realmente que esse projeto, como eu já falei antes, ele seja mais solto e a gente se preocupe menos do que o normal e mais se divirta mesmo fazendo a pintura. Um aviso, eu não sei se vocês estão escutando, mas exatamente agora que eu comecei a gravar, e eu já tentei gravar vários dias, mas meus vizinhos todos estão fazendo reformas na casa porque tá chegando o verão. Então, de vez em quando, vocês vão escutar alguns barulhinhos de serra. Eu tentei fazer de tudo para não aparecer barulho, mas pode ser que apareça. Então, só esse aviso. Eu também tô de mudança, então talvez... Não avisei isso ainda, mas talvez no YouTube eu faça um vídeo sobre isso. Então, aqueles cenários que eu sempre apareço não vão existir mais. Então, por causa da mudança, verão, vizinhos e etc., é o que temos para hoje. Mas vai dar tudo certo. Esse projeto vai dar certo, vai ficar bom, o vizinho vai parar logo, senão eu vou lá falar com ele. E é isso, então vamos continuar. Então, aqui eu fiz isso. Essas partes, assim, eu acho legal para fazer as folhas verdes da bananeira. Depois eu vou fazer de novo
outras linhas para a gente fazer as bananas. Então, vamos começar primeiro pelas folhas de bananeira. Agora, vocês podem já escolher fazer a folha, o desenho da folha mesmo. Como é que ela seria? Ela é mais ou menos uma folha que começa a ponta dela, vamos dizer que aqui é a ponta. Ela tem mais ou menos um triângulo. Deixa eu colocar mais de perto. Então, aqui, ó, ela é mais ou menos um triângulo, assim, né? Tipo uma seta. E depois ela vem pra cá, assim, ó, mais ou menos reto. E depois ela termina também em seta, só que mais comprida, ó. Aqui vem mais ou menos reto e assim, ó. Mais ou menos assim a folha. Ela pode ter umas entradas aqui também, ó, quem quiser complicar. Então, quem quiser, né, ainda pode fazer essas aberturas aqui, ó. Que fica legal também. Outra coisa que fica legal é... Deixa eu ver nessa. Fazer que a folha tá de lado. Então, a gente começa... Eu gosto de começar agora pelo outro lado, por esse aqui. Por baixo é a mesma coisa que esse, é indo pra assim, ó. Tipo, é uma diagonal bem... Não é um ângulo tão 45, é mais um ângulo, sei lá, 30 e poucos. E aí a gente vai reto, 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 reto e termina assim. Do mesmo jeito que termina esse aqui, ó. E aí vocês podem escolher também, de novo, se vocês querem fazer umas aberturas aqui assim e tal. Aí vão escolhendo, tipo, algumas são assim de lado, outras são assim de frente e vão fazendo. Agora, quem quiser fazer, não precisar desenhar e já ir direto com o pincel, eu vou explicar como fazer. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é o redondo com ponta fina, e ele é o número 6, o que eu gosto de usar. E aí, eu vou pegar aqui a tinta, vou escolher um desses aqui, então, por exemplo, eu quero que esse aqui também fique que nem esse. Então, o que que eu vou fazer? Eu gosto de fazer assim, eu primeiro passo, ó, com o pincel... Lembre desse truque, né? Que ele fica mais levantado pra gente usar só a ponta dele. Então, ele fica mais levantadinho, eu já tô usando a ponta. E aí, eu venho até aqui o final. Aí, eu contornei, assim, a linha que a gente já tinha feito. E aí, agora eu faço a folha. Então, a folha, como é que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer o quê? É importante ter bastante, mas bastante tinta no pincel para esse tipo de técnica de desenhar direto com o pincel. Então, eu vou encher bastante aqui, ó, o meu pincel de tinta. Ó, tá vendo que eu tô virando ele assim, ó, para pegar em todos os cantos das cerdas. Eu venho aqui e faço já um desenho. Então, a mesma forma que eu desenhei esse aqui, eu vou desenhar com o pincel. Então, eu desenho aqui. Agora, esse truque, eu faço assim... Eu não recomendo tanto para quem tá começando agora, porque tem que ter muito domínio de pincel, de tinta, de tempo. Mas eu quero que vocês aprendam, então vamos aproveitar. Que é como? A gente vai desenhar até o final, então eu vou continuar aqui, fecho aqui, da mesma forma que eu fiz isso. E aí vocês pegam tinta, isso tem que ser muito rápido. E já preencher, por quê? Tem que dar tempo de fazer o desenho, o contorno, e preencher sem que a tinta seque. Então, por isso que eu digo que para quem tá começando agora vai ficar mais difícil, mas vocês podem tentar. Então, é assim que eu faço as minhas pinturas direto com pincel. Então, vamos testar de novo aqui, ó. Esse aqui eu faço a linha. A linha não tem problema ela aparecer, porque é um cabinho mesmo, então não tem problema ficar a mancha dessa linha. O que eu não quero que fique tanto mancha é essa parte interna aqui. Mas de qualquer forma, se ficar, olha, esse projeto eu fiz ele de propósito para que as manchas não sejam um problema e sim a solução. Eu quero que a gente não se preocupe com manchas, com formas, vocês vão ver, as folhas não precisam estarem perfeitas, nem as bananas, nem nada, porque a gente vai fazer um monte de mancha, depois a gente vai colocar vários elementos em cima, a gente vai fazer linhas, que nem tá aqui, ó. Vocês estão vendo que depois a gente ainda vai colocar linhas por cima. E isso vai mostrar o que são as figuras. Então, a base de aquarela não precisa estar perfeita, nem parecer as coisas que é para parecer. Porque depois essa linha preta, ela vai
dar o toque final que vai parecer... Vai finalmente, a gente vai conseguir enxergar que tem aí uma folha, ou que tem uma banana, ou coisa assim. Senão vai ser só uma mancha. Então, ó, aqui, de novo, eu vou pegar... Agora eu vou fazer uma folha de frente. Então, ou eu posso começar pelo canto aqui, ou pelo canto aqui. Eu vou começar aqui. Eu vou fazer ela assim, ó. Aí esse aqui eu divido em dois. Então, eu vou fazer primeiro a primeira metade. Então, ela vem aqui e vem até aqui. Fecha assim. E aí eu preencho. E aí eu faço a outra metade. Então, a outra metade ela vem aqui. Pra cá. Segue a curva, né? E fecha aqui. E aí eu preencho. Se não, quem tá fazendo com desenho é só... Ah, eu preciso de mais tinta, peraí. Quem tá fazendo com desenho é só fazer preenchimento. Então, a gente vai só preencher o desenho. Que é o quê? Aquele truque que eu sempre falo pra vocês. Para as pontinhas aqui, ó, o que é difícil, a gente usa essa ponta do pincel assim, mais levantado. Quando vocês forem pintar a parte do meio, aí é o pincel mais, ó, mais de lado, assim. Pra gente poder usar uma área maior. Ó, aqui de novo, ó, pincel mais levantado, com delicadeza a gente preenche aqui a parte fina. Ó, ainda com o pincel levantado, eu uso essa parte aqui, porque ela é uma parte muito pequena e fina. Depois nessa aqui, eu já vou achatando mais o pincel, ó. Aqui é detalhe de novo, então eu uso a ponta dele. Ah, e vocês não precisam fazer esses buraquinhos aqui, tá? Eu fiz isso aqui só pra mostrar como é que ficaria. Outra coisa, outro estilo que fica legal. Aqui a gente fez umas folhas bem retas, né? Mas também dá pra fazê-las com curvas. Então, vou fazer 3 tipos de folhas. Não tem problema, porque esses são cartões bem, assim, soltos. Também não tem problema os verdes ficarem um pouco diferentes. Esses aqui estão um pouco mais amarelados que esses, eu não vejo problema. Então, esses são os melhores pinturas de aquarela. Aquelas que não tem problema ficar torto, não tem problema manchar e não tem problema mudar de cor. São os meus favoritos. Porque é mais uma aquarela pra gente se divertir e não ficar se frustrando, se preocupando. Até porque no final tudo vai se ajeitar, vocês vão ver. Se vocês estão achando a pintura bizarra, não se preocupem que no final tudo vai dar certo. Então aqui eu até vou fazer um pouco mais amarelado. E como é que a gente vai fazer esse? Então, aqui tá a ponta, né? Que nem eu falei agora, assim, triângulo. E em vez de vir reto, a gente vai vir meio fazendo umas curvas, ó. Aqui eu vou aproveitar e já pintar aqui. Aí aqui continua umas curvas e termina. Acho que vai dar pra explicar melhor no do canto aqui. Então, aqui de novo, ó. Aqui a diagonal e aí começa as curvas. E aqui também, ó. Uma curva, outra curva. E aí fecha aqui. Fica muito legal também do que ficar a folha só reta. Então, aqui temos a opção dela só reta, opção reta com essas aberturas e opção dela meio tortinha. Eu acho que aqui no cartão eu acabei fazendo mais essa tortinha aqui, então vou fazer aqui também mais assim. Bom, vou variar, né, já que eu fiz umas assim. Então aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer uma de lado aqui. O que que eu faço? Eu venho com o pincel assim, faço a linha, e aí eu venho aqui na diagonal e aí começo a fazer, ó, as curvas até aqui. E aí eu vou preenchendo. Vocês viram que eu tinha tinta suficiente no pincel para fazer a linha, para fazer o desenho da curva e para preencher. Então,
Por isso que eu acho importante ter bastante tinta no pincel. E também legal de que eu tô usando um pincel tamanho 6 para fazer uma forma desse tamanho, né? Então é suficiente. Se a gente quiser fazer uma folha gigante, vai ser mais complicado. Aqui de novo, vou fazer assim. Vou fazer mais reto essa aqui, então. Só para ficar mais parecida com aquela. Então essa aqui vai ficar assim. E vou fazer o desafio de só com a aquarela fazer os buracos. Vocês não precisam fazer isso, tá? Eu que já tô... Quem quiser treinar esse tipo de técnica de desenhando com pincel, ó. Vocês veem que quando eu desenho, eu uso essa pontinha aqui. Então, eu uso o pincel levantado. Aqui no clube é sempre assim, eu tento ensinar coisas para quem não sabe nada de nada. Então, o projeto ele tem que ser fazível para quem está iniciando, mas também eu acho importante para quem já é um pouco mais avançado conseguir desenvolver outras técnicas, né? Então, aí isso eu aviso para os mais avançados, tentem fazer esses desenhos aqui, desenhar com pincel. Para quem está começando, faz o desenho com lápis antes, ou tenta fazer a folha mais despretensiosa, assim, só uma manchona, assim. Tem que... O importante é que tenha um cabinho no final e que ela meio que seja mais comprida. E tenha outra ponta no final, sabe? Isso é o mais essencial. Gostei bastante como ficou essa, acho que eu vou fazer mais assim. Aí aqui eu fiz besteira de novo, o certo seria eu pintar só um lado e não pintar essa linha aqui também, ó. Ai, desculpa. Aqui, ó, estão vendo? Porque aí ela vai secar e não vai dar tempo. Era pra eu ter feito tudo um lado só e depois fazer esse outro lado. Mas tá, deu tempo aqui, porque como é uma figura pequena, eu tenho facilidade de pintar sem que a tinta seque. Então aqui... Claro, para quem não tá acostumado, é porque assim, outro truque de quem tá a fim de desenhar direto com pincel é o seguinte, normalmente eu uso uma referência, eu tenho uma foto, um desenho, alguma coisa em que eu fico olhando e pintando, porque fazendo de cabeça é bem complicado. Ou então vocês treinam a forma 1 milhão de vezes desenhada e depois vão pro pincel. Então, eu tô conseguindo fazer essas folhas de cabeça porque eu já desenhei ela 1 trilhão de vezes para eu fazer esse projeto para vocês. Então, eu já testei tanto que eu consigo fazer direto. Mas antes eu não conseguia fazer direto. Então, é isso que eu recomendo. Ou tenham já num papel desenhado as folhas que vocês querem, e aí vocês vão copiando com o pincel e vão seguindo. Ou então, tem assim. Não, tem que ter alguma referência. Ou então vocês treinam. Treinam várias vezes, olhando referência, desenhando, e aí depois dá pra fazer direto. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui eu vou fazer ela mais durona. Assim. Eu gosto muito de me arriscar e pintar e fazer a linha, o contorno inteiro da figura e depois pintar. E último comentário sobre isso, aí eu vou deixar o vídeo rodando assim, sem eu falar. Mas quando a gente tá começando com aquarela, eu nunca deixo vocês fazerem isso, né? Não sei quem lembra aí. De preencher tudo e fazer um contorno e depois preencher. Porque quando a gente tá começando, a gente não tem noção do tempo. Então a gente acaba deixando esse contorno de mancha. Mas assim, nesse exercício, mesmo quem tá começando e quiser fazer isso e achar que, ai, mas ficou um contorno. O que eu quero dizer com contorno é, por exemplo, vou fazer um aqui. Vamos dizer que eu quero fazer assim e assim. Opa. Aí tá, eu vou esperar um pouco isso aqui secar pra vocês verem o que eu quero dizer. Ó, aqui já secou, né? Então eu vou, por exemplo, eu deixei secar essas linhas. Aí eu vou preencher aqui de novo, como é que vai ficar?
Ó, estão vendo? Fica esse contorno aqui, ó, em volta, que não fica nas outras. Então, assim, para esse exercício específico, eu não vejo problema nenhum. Quem quiser fazer isso, ficar o contorno, não tem problema nenhum. Ficar as folhas com mancha, não tem problema. Porque, assim, de novo, eu vou repetir isso até o final do projeto. Eu não quero estresse no final do ano. Eu quero assim, ó, vai. Porque como a gente vai fazer, eu gosto muito desse truque de usar a caneta depois, porque a caneta, ela faz essas linhas em cima e ela permite que o que tá embaixo se expresse à vontade, sem nenhum problema. Estão vendo que aqui do nada se atravessa uma folha com uma banana, e aí aqui, ó, essa folha tá cheia de mancha no formato esquisito. Essa aqui também. Olha só essa banana, isso é uma banana? O que que é isso? Olha só essa forma esquisita. Então, é isso que eu quero. Eu quero que tudo fique assim, meio sem. Olha só esse aqui, ó. Que coisa estranha. Mas aí você olha num geral e fica muito bonito. E é isso que eu quero. É isso que vamos fazer hoje. Então, vamos pintar o resto das folhas. Façam do jeito que vocês acharem melhor. O que importa de verdade nesse projeto é as danças das folhas, que tudo fique bem assim tropical, parece que tá tudo dançando. As cores também são muito importantes, mas o resto é resto. Ah, dois comentários que eu esqueci de fazer. Primeiro, uma coisa que eu não devia ter feito é começar a pintar desse lado, já que sou destra. Então, o ideal seria pintar daqui pra cá, pra eu não ficar colocando a mão em cima da pintura, que eu já pintei. Mas não sei por quê, como eu tava aqui explicando, eu não percebi isso. Outra coisa, lembrem que a gente quer que a estampa pareça que tá saindo. Então, várias vezes nos projetos aqui, o que que a gente faz? A gente usa fita, então a gente pinta até a borda e os elementos ficam cortados, né? Que nem aqui. Mas nesse agora a gente não tá usando fita, porque ia complicar a nossa vida. Ia tirar a área boa de papel. Então, só lembrar que a gente vai cortar a imagem. Então, por exemplo, aqui e ela vem pá. Tem que ir até a borda, ó. A gente tem que pintar até a borda. Pronto, folhas terminadas. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer as bananas. Então, tem duas formas de fazer. Ou a gente faz de novo umas linhas com lápis, que pode ser, na real, deixa eu pensar aqui. Pode ser, assim, se o lápis de vocês for bem fraquinho, ou então, se for uma cor assim, dá pra fazer com lápis de cor, um lápis de cor amarelo, ficaria legal. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Eu quero que a banana esteja, tipo, também dançando como as folhas. Então a gente vai fazer a mesma lógica. Aqui, como não tem nenhuma folha atravessando essa parte, eu vou querer atravessar a banana de algum jeito. Então, fazer assim. Cadê? Ela vem aqui. Aí tem uma banana saindo aqui. Tá, esses são os caminhos das bananas. Como é que a gente vai fazer agora? Então, a banana ela vai ser amarela, né, que eu escolhi. Eu vou pegar aqui o amarelo. É um amarelo um pouquinho alaranjado, que eu gosto mais. E aí eu vou colocar aqui meu godê. Já tinha aqui um pouco de cor meio amarela. Banana no mesmo esquema. A gente vai fazer, por exemplo, aqui. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. E vou começar pelo canto. Pelo canto certo, esse aqui. Então, por exemplo, essa aqui. A gente vai contornar a linha. E aí vem a parte estranha e que dá certo, vocês vão acreditar, mas dá. Que é, a gente vai fazer os cachos de banana.
Como é que a gente faz? A gente pega o pincel, vou tentar aproximar aqui, peraí. Pega o pincel com tinta e a gente faz. Com a ponta, a gente pega aqui, ó, e aperta, aperta mais e vai soltando enquanto faz uma curva em direção ao meio. De novo, aperta e faz aqui. Aí do outro lado a mesma coisa, ó. Ponta, aperta. Ponta, aperta e puxa o pincel para ficar ponta de novo. Ó, de novo. Aí aqui a gente faz uma sequência de bananas aqui e uma sequência mais em cima, que nem é a bananeira mesmo. Então aqui em cima, ó, ponta, aperta o pincel e puxa ele para ele ficar ponta de novo. Ponta, aperta e puxa, ponta, aperta e puxa, ponta, aperta e puxa. Não precisa ficar nada perfeito, são um monte de mancha esquisita, tá vendo? E é isso. Inclusive eu usei muita água nessa tinta e por isso que eu tô passando por cima. Mas tá. Vamos de novo nessa aqui. Então aqui, ó, a gente tem, opa, a linha. Aqui é pra vocês treinarem linha mesmo, né? Que eu acho legal treinar. Então, de novo, ó. Quando a gente faz a ponta, a gente faz... O pincel, ele nunca tá assim, obviamente, mas também nunca tá assim. Então, ele tá mais ou menos quase em pé. Mais ou menos, quando a gente faz ponta. Então, a gente vai a ponta. Quando a gente vai apertar o pincel, não é apertar ele pra baixo, é apertar meio de lado. Então, a gente ponta e aperta ele de lado e puxa de novo. Ponta, aperta e puxa. Ponta, aperta e puxa. Mais ou menos, ó. Se passar por cima da folha também não tem problema. Ó, aqui. Deixa eu ver esse. Quem não tá afim de fazer algo tão complexo, também pode só pegar o pincel e apertado e só fazer aperta, 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 vem, aperta, vem, aperta, vem, aperta, vem. Só que a ponta vai ficar meio grossa demais, por isso que eu prefiro fazer aperta e solta, para que a ponta, né, que gruda aqui no cabinho fique mais delicada. Ah, uma outra coisa, eu resolvi fazer pra facilitar, tipo, tudo meio que pra baixo, assim, tipo, é como se a folha, se você vê desse jeito, vai parecer que ela tá tá tudo meio de lado, essa aqui parece que tá tudo de cabeça pra baixo, né? Que eu chamo de estampa direcional, que ela tem uma direção. A estampa não direcional, que é multidirecional, que em qualquer lugar que você olha, ela parece que tá de pé. Ela é muito legal, ela é mais dinâmica, só que ela é mais complicada de planejar. E eu não quero complicação, então vai ser tudo assim. Até porque a gente vai escrever as coisas viradas para cá, então o cartão vai ser visto nessa posição. Por isso que a gente tá fazendo assim. Então é isso. Algumas bananas eu vou colocar por cima das folhas, que eu acho que fica bem interessante não sei, essa parte de junção de cores. Fica mais expressivo, eu acho que fica divertido. Agora que todas as bananas estão pintadas, ó, lembrem também de colocar essas bananas que estão saindo aqui, ó, por exemplo, essa aqui tá pela metade, tem um pouco aqui também, eu não fiz muitas assim, eu devia ter feito mais. Mas é isso, aí agora que as bananas estão prontas, a gente vai fazer o cabinho, a florzinha que fica na banana. Então, eu achei legal fazer na cor mais original, que é tipo é meio que um vermelho escurão, ou então até um rosa escuro. Então, o que que eu faço para misturar? Eu pego o vermelho e posso ou misturar com marrom, ou misturar com preto, ou misturar com verde. Então, eu tenho aqui já um vermelho aqui. E aí, eu vou misturar, por exemplo, com verde. E aí, ele já vai ficar escuro, ó. Aí, como é que a gente vai fazer, ó? Por exemplo, aqui. A flor, ela é basicamente... Vocês podem desenhar, né? Que ela é uma coisa assim, ó.
Peraí, deixa eu fazer mais perto. Ela é uma gota, basicamente. Ela vem assim, faz uma ponta e aqui outra ponta. E aqui fica a flor. Então, aí a gente preenche ela. Opa, eu usei muita tinta. Ou então, a gente faz direto com o pincel, que seria como? A gente pega aqui a ponta, faz ponta. Ó, eu tô fazendo só o contorno mesmo. E aí, depois eu preencho no meio. É a mesma coisa, só que com o pincel. Mesma coisa que a gente fez com lápis, ó. Com a pontinha do pincel eu desenho assim. E aí depois eu preencho. E a gente vai fazer isso em todas as pontinhas aqui da banana. Opa, aqui. Em alguns casos dá até pra fazer uma das pétalas da folha, da flor, não sei nem como dizer isso, meio que pra fora assim. Então tem tipo mais um cabinho aqui, só pra dar um charminho a mais, mas não precisa fazer. Aí agora que já tá todas as bananas prontas, a gente vai fazer o que tiver faltando assim no meio. Para não ficar só um tipo de folha, né, que seria essa de bananeira, eu vou colocar aquela outra folha de pitanga, que na verdade é uma folha muito simples, é só um cabinho com folhinhas um do lado da outra. E porque ela dá mais movimento e também ela dá uma cara de Natal, eu acho. Diferente dessa aqui, então, pra gente fazer essa mistura. Então, como é que eu faço? Vocês podem fazer de novo, desenhar as linhas, né? Assim, curvas. Nos buracos aqui que a gente tem. Ou podem ir direto com o pincel. Aqui nesse caso, talvez fique mais difícil fazer as linhas do meio, né? Porque esse pincel é um pouco grosso. Então, quem quiser pegar um pincel mais fino, fica à vontade. Por exemplo, o meu fino favorito é esse aqui, que é o número 0. Então, a gente pode pegar... Deixa eu primeiro fazer aqui um verde diferente. Então, teria que ser um verde não super escuro, porque, por exemplo, eu quero fazer esse verde... Bom, também dá pra fazer o mesmo verde, porque aqui a gente vai só contornar, né? Então, não tem problema, vai ter sempre um contorno branco. Então, bom, façam um verde escuro que vocês quiserem. Quem quiser fazer verde escuro, claro. Então, o meu verde vai ser esse. Eu vou aproveitar, ó, que nem eu falo antes do godê sujo. Nesse meu godê eu já tinha um marrom aqui, que tava seco. Então, eu aproveitei e coloquei o verde aqui. E tô misturando com esse marrom que eu já tinha. E eu já consegui um verde escuro sem precisar pegar mais tinta do meu godê e gastar mais tinta. Aqui, ó, já fiz o verde que eu queria. Inclusive, tem até marrom demais, vou pegar mais verde. Então, aqui, ó, faço a linha. E aqui, ó. Ó, como eu preencho, é sempre a mesma coisa. Quando eu gosto de desenhar com pincel, no projeto 7 de flores, eu expliquei como fazer uma pincelada assim, tchum, e aí já virava, né, a pétala. Mas nesse projeto, a intenção é realmente ensinar vocês uma introdução a como desenhar direto com pincel. Então, é o mesmo truque. Vocês, com a ponta, fazem o contorno, né, da folha e depois preenche. Então, de novo, ó, contorno, preenche. Contorno, preenche. Contorno, preenche. É mais uma questão de rapidez. Ó, quem quiser improvisar, pode também improvisar aqui, ó. Faz com a linha, com o pincel direto e já pinta. Quem não quer fazer nada com lápis, né? Como a gente já preencheu a parte principal, né, da pintura e tal,
fazer essas folhinhas é mais simples, assim, não, a gente não precisa se preocupar tanto com a composição, é só preencher os buracos. Aviso, quem tá tentando fazer essas linhas e tá achando que tá ficando muito grosso, muito torto, não se preocupem, não é um problema. Para esse projeto não é um problema. Porque é para ser realmente um cartão bem que dê para ver que foi feito à mão, que foi feito com carinho, que vocês estão aprendendo. Então, não é para ficar na noia, na noia. Terminei as folhas. Aí agora, ó, viram como é que fica? Elas preenchem todos os buraquinhos assim, né? Mais ou menos. Sempre tentem pensar, às vezes, ai, será que eu faço mais folha aqui ou ali? Pensem nos quadrados mais. Não na composição geral. Tipo, ah, nesse quadrado tá bom de folha. Aqui tá bom de folha. Então vocês vão vendo assim. Aí agora o que mais a gente pode fazer? Porque para dar mais dinamismo, a gente vai colocando elementos. Nas estampas é sempre legal ter os elementos grandes, os elementos médios, os elementos pequenos. Aí agora a gente vai fazer os elementos pequenos, que eles que vão dar mais dinamismo ainda para a estampa. Então, eu pensei que é legal colocar umas bananas soltas por aí, mas sem a gente se complicar com a forma da banana, que nem eu mostrei aqui. Elas são bem assim, meio aleatórias. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o amarelo de novo, o mesmo amarelo. Colocar bastante tinta no pincel e aí a gente vai fazer por aí umas bananas. Então, como é que a gente vai fazer? É o mesmo esquema, a gente começa com o pincel ponta, aí a gente aperta e solta a ponta de novo. E fica essa forma de banana. Ó, vou fazer de perto. O legal é fazer ela sempre em curva e tanto faz a direção que ela tá. Tentem variar bastante. Então, ó, a gente faz ponta, pinta um pouco ponta, aí aperta e solta em ponta. De novo aqui, ó. A gente tem ponta, aperta e solta. Ponta, aperta e solta. Ponta, aperta e solta. Ó, ponta, aperta e solta. Se ficar meio esquisito, não tem problema. Vocês podem querer arrumar também, mas também podem deixar. Aí a ponta, aperta e solta. Né, ó, vê que essa aqui não ficou tão bonitinha quanto essa, mas... Ah, aqui, ó. Ninguém vai pensar, nossa, que banana bizarra. Ninguém vai pensar nada disso. Lembrem de fazer as bananas saindo dos lugares também. Ah, dos lugares. Das pontas aqui, ó, assim. Tchum. E também elas atravessando a fita. Quanto mais coisas vocês colocam saindo da fita, mais legal fica. Aqui também. E aí vamos completando bananas por aí. Pronto, foi as bananas. Que mais? Falta o último elemento, que são as pitangas, que a gente vai fazer para dar uma outra cor aqui. Colocar um vermelho, assim. Eu não queria colocar muito vermelho, para não ficar tão vermelho e verde. Mas eu acho legal ter um vermelhão. E umas bolinhas pra gente fazer... para ter de novo esse elemento pequeno, colocar bolinhas e tal em estampa, funciona muito bem. Então eu vou pegar apenas o vermelho aqui puro, né? Vou colocar aqui. E aí como é que a gente vai fazer? Vocês podem ou fazer só uma bolinha normal, ou fazer ela um pouco esticadinha, porque a pitanga ela é tipo uma mini abóbora, né? Então ficaria tipo assim. A gente pode fazer ela mais meio que um ovo, meio de lado, assim, sabe? Em vez de fazer uma bolinha, poderia ser tipo também uma bolinha aleatória. Mas tentar fazer uma bolinha meio ovo. Acho que fica melhor, porque aí dá pra fazer depois o formato de... Ó, esse aqui ficou muito bolinha. Fazer mais ovo, assim, mais esticadinho. Entenderam? E aí preenchendo buraquinhos assim com o vermelho.
E pronto, terminamos a composição dos elementos em aquarela. Ficou assim. Aí, assim, agora, a gente pode escolher duas coisas. Ou já pintar o fundo, ou fazer as partes com caneta. Eu acho mais legal fazer as partes com caneta antes. Até porque dá pra sentir mais ou menos como é que vai ficar o fundo com o preto, né? Porque vocês vão ver que agora isso tá dessa cor, mas quando a gente começar a colocar preto ou outras cores em cima, talvez o fundo não combine tanto ou tenha que ser meio diferente. Então eu acho já legal a gente ter os elementos prontos. Então, eu escolhi o preto porque é a cor que é mais fácil vocês encontrarem, é mais fácil do mundo ter uma caneta preta e é mais útil para outras coisas. Mas pode ser qualquer outra cor de caneta. Eu recomendo essas nanquim, porque se por acaso pegar um pouco de água perto da caneta, não vai borrar. Se for outro tipo de caneta, pode acabar borrando, estragando. Então é legal ser uma nanquim. Vocês também podem fazer com lápis de cor. Quem quiser, em vez de fazer com caneta, fazer com lápis, pode fazer, fica legal também. Então vocês podem escolher outras cores. Mas para simplificar, hoje a gente vai fazer com caneta. Então, essa é uma técnica que eu vejo muitos artistas fazendo e eu tenho muita vontade de fazer sempre e eu esqueço. E por isso que eu queria ensinar vocês agora no Clube da Aquarela, que é o seguinte: a gente faz as formas em aquarela meio assim, sem ter muita precisão de forma, na verdade. Então a banana não precisa ser exatamente o formato exato de banana, nem a folha, nem nada. Porque assim, a graça mesmo é ter uma mancha, essa mancha ter variação de cor, ter umas manchas no meio. Por isso que eu falei pra vocês não se preocuparem que fique marcado, que nem aconteceu aqui, que eu mostrei e tal. Porque quando a gente colocar a caneta por cima, parece que a graça é mesmo que... A graça é que embaixo tem que ter uma aquarela bem assim solta e em cima a gente vai marcar com caneta para avisar as pessoas o que é isso. Então, o que é isso? Não sei, mas se eu fizer, por exemplo, essa banana aqui, se eu simplesmente mostrar esse negocinho aqui, ó, eu vou até aproximar. Ó, alguém olha para isso sozinho e pensa, o que é isso? Não sei, pode ser várias coisas. Mas se eu pegar e... Aqui, vamos ver. E fazer o desenho aqui, ó, do cabinho e depois a linha aqui da banana, a pessoa já sabe que é uma banana, entendeu? Não precisa ser uma banana, óbvio, a gente não tá falando de desenho realista, é realmente para ser uma coisa mais artística e com estilo. Então, o que a gente vai fazer? Várias coisas. A banana a gente completa assim, a gente pega, escolhe uma das pontas, a que vocês acharem que faz mais sentido, faz esse... É meio que um quadrado meio torto, assim, ó. Estão vendo? Ele é meio assim. E aí depois preenche ele. E aqui pega mais ou menos no meio e faz a linha da banana. Outra coisa que a gente vai fazer, por exemplo, a pitanga. Deixa eu ver uma que já tá seca. Essa aqui. A pitanga a gente faz o quê? A gente faz aquelas divisórias que tem da pitanga como abóbora, né? Então... Em curva, a gente faz uma curva aqui, ó. Dá pra fazer 3 ou 2. Não precisa fazer muitas. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, posso fazer 1, 2. E já ficar assim, também fica bom. Ó, de 3 ou de 2. Outra coisa que a gente vai fazer. Aqui, a flor da banana. A gente pode fazer... Ela vem aqui e faz assim. Uma curva assim. E aí dá pra fazer outra curva aqui também. Ou só uma. Aí vocês escolhem. Ó, aqui tem outra banana, eu vou fazer aqui. Aí agora, folha. Por exemplo, essa aqui. Eu acho legal em todas as folhas, como a gente marcou... deixa eu mostrar essa primeiro. Como já tem essa marcação do meio, é porque a gente não tem problema ter ela, do lápis, né, essa aqui, porque a gente vai passar a caneta em cima. Então, a gente passa a caneta aqui até o final, em cima. E aí a gente pode fazer as veias da planta, né? Então, dá pra seguir por aqui, ó. Quem fez esses buracos, dá pra seguir o buraco aqui. E fazer mais algumas aqui no meio, ó. Fazer sempre na diagonal. Uma coisa que fica legal. Então, aqui é a mesma coisa. A gente faz a linha mais ou menos aqui. Pra deixar, tipo, um cabinho assim. E aí, faz
O que que eu gosto de fazer que fica diferente? Deixa eu mostrar aqui alguns truques. Eu gosto de fazer na diagonal, mas fazer, por exemplo, um aqui, aí depois aqui deixar um espaço maior, aí deixar um espaço menor. Varia aqui um pouco, assim. Sabe? Fica meio solto, assim. Mas cada um faz como quiser, né, na verdade. É só uns truques que eu vou passando pra vocês. Então aqui eu gosto de seguir as curvas e depois inventar algumas outras coisas. E a banana, como é que vai ficar a banana? A banana é mais complicada. Então, eu acho melhor fazer primeiro. Primeiro fazer o pontinho preto. Então, ela vai estar assim, então o pontinho preto vai estar pra cima. A gente tem que descobrir onde tem as bananas aqui. Então, aqui eu sei que tem uma. Aqui tem outra. Ó, aqui tem uma mancha, então aqui pode ter outra. Aqui outra. Aqui parece que tem duas. Então, tem uma aqui e uma aqui. Aqui tem uma. Aqui tem outra. E aqui outra. Aí, assim, outra coisa, já que a gente descobriu onde é que estão as bananas, então, qual que é o lance dessa técnica? Qual que é a lógica? Eu vou mostrar pra vocês uma referência, eu acho que eu vou colocar o nome dela, o link em algum lugar de uma artista que ela faz muito isso, que é assim, as formas elas não têm contorno em volta, é só contorno por dentro, pra ter divisória, pra você ter noção do que é a imagem. Então, essa banana aqui a gente não vai contornar ela inteira, a gente só vai fazer as delimitações. Então, por exemplo, eu tenho que saber que bananas estão na frente das outras. A gente vai inventar, né? Então, por exemplo, essa aqui, esse pontinho aqui é de uma banana. Então, eu vou marcar aqui, só até aqui, que é o que faz a divisória entre essas duas bananas. Eu não vou contornar ela inteira. Agora, ela se divide dessas aqui também. Ela vai estar na frente ou ela vai estar atrás? Eu posso inventar que essa aqui está na frente. Então, ela vem aqui e ela fica na frente. Essa aqui tá na frente dessa, então ela vem aqui. Agora, essa aqui tá na frente dessa. Essa tá na frente dessa. E essa aqui, ó. Tá vendo o que eu quis dizer? Então, agora eu sei quais que estão na frente e quais que estão atrás. Depois que eu decidir qual tá na frente e qual tá atrás, eu pego no meio e faço a linha da banana mesmo. Assim, ó. E vou até o final. Então, aqui de novo essa folha, a gente faz a linha no meio, pega aqui uns tracinhos. Ah, mas a minha linha saiu do desenho, não tem problema, fica legal. Aqui a banana. Então, também pode ser uns traços bem assim soltos, fica até mais legal. Então, vocês não se prenderem muito ao realismo. Essa é a graça desse projeto. Então, aqui de novo, a banana. Onde que elas estão? Eu sempre gosto de pegar primeiro as que estão na frente. Então, não faz muito sentido as que estão aqui embaixo tá atrás da que tá em cima. Vai ficar estranho por causa do ângulo. Então, essa aqui, essa mancha aqui, ela tá na frente. Então, aqui ela vai vir pra cá. Ó, ela é assim, né? Aí a gente tem essa aqui. Aí a divisória delas é essa. Aí depois aqui no meio tem alguma coisa. Então, eu vou colocar uma banana aqui. Que ela vem mais ou menos aqui. E essa é a divisória dela. Aqui assim. Aí essa aqui tá na frente dessa aqui. Parece meio complicado, mas é um exercício diferente para vocês verem, né? Deixa eu ver, essa aqui tá na frente dessa e essa tá na frente dessa. Então, depois de preencher tudo, agora a gente vai finalmente fazer o fundo.
É só um comentário rápido. Na banana, eu percebi que como eu ensinei passo a passo, elas não ficaram exatamente como eu queria. Que era tipo mais assim. Então eu não sei se eu dou a dica agora. Mas se vocês conseguem ver a diferença. Essas aqui eu fiz elas mais gordinhas e eu fiz elas mais de lado, assim, elas fazem mais curvas, enquanto essas aqui estão mais retas para cima. Então eu recomendo fazer mais assim do que assim. Mas assim, não tem problema também. Ficar assim dá para reconhecer que é uma banana. Tá, aí agora a gente vai fazer cores. Então, dá pra fazer de dois jeitos. Quem quiser fazer tudo de uma cor só ao fundo, deixa assim e a gente vai pintar desse jeito. Quem quer fazer duas cores ou mais, dá pra fazer de duas formas. Ou dá pra tentar pintar, deixar a folha assim. Ah, eu vou pintando aqui e quando chegar nas bordas, tomar bastante cuidado pra não passar da linha. E aí depois pintar outra cor, outra cor, outra cor, ou duas cores. Ou a gente corta e pinta cada um a sua cor. Eu vou cortar em dois. Vou pegar aqui o estilete e uma... Tem que pegar uma superfície, né, que não arranha a sua mesa. Essa minha aqui é de vidro. Então, eu vou cortar na metade porque eu quero pintar dois cartões que sejam rosa, o fundo rosa, e outros dois verde. Que são as cores de fundo que eu gostei mais, que eu escolhi. Quem quiser fazer quatro cores, pode dividir já em quatro e pintar cada fundo diferente. Eu vou fazer daquele jeito que eu falei, delimitando as áreas. Então, essa aqui, tanto faz. Eu vou fazer essa aqui rosa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, fazer... Agora é importante ter bastante tinta, mas também assim, se ficar um fundo manchado, não tem problema, porque é muito pouca área e a gente não quer que fique... Não é nada pra ficar, como eu falei 1 trilhão de vezes, perfeito. Então, eu vou pegar esse rosa que já tá pronto, que tem na maioria dos estojos, que é o único rosa que vem, que é meio que um carmim. Vou colocar aqui uma quantidade boa de rosa. Lembrem que quando vocês forem pegar uma cor, se vocês querem que ela fique forte, saturada, não pode colocar muita água, tem que ser no limite para que dê para pintar, né, que seja líquida a tinta, mas que ela não fique super líquida, porque quanto mais água a gente colocar, mais clara ela vai ficar, então vai ficar tipo um rosa clarinho. Vocês podem testar em outra folha primeiro, tipo essa aqui, ó. Então tem que ficar assim, não pode ficar, no meu caso, né, assim, ó. Estão vendo a diferença? Eu não quero que fique rosa claro, eu quero que fique rosa saturado. Então tem que tomar muito cuidado com o tanto de água que vocês colocam. Como é que a gente vai preencher? Como esse projeto é despretensioso, eu não quero fazer aqueles preenchimentos complicados, que tem que contornar tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só delimitar. Então, por exemplo, a gente vai deixar áreas brancas. Por exemplo, eu vou pintar essa área aqui. O que eu faço? Eu venho por aqui, vai até o final, né? A gente tem que... Não vai ter nada aqui, a gente vai manchar bastante a mesa. E aí, assim, ó, eu vou contornando, mas deixando um espaço em branco. Porque é mais fácil e também... a intenção desse cartão é ser uma coisa mais assim. Como tem muitos elementos, é fácil a gente poder, tipo, ter tempo de pegar mais tinta para terminar o preenchimento e tal. Então, ó, lembrem de usar a ponta do pincel para preencher áreas menores e ele mais virado para preencher áreas maiores. E sempre puxar a tinta. Então, ó, sempre na hora que a gente for pegar mais tinta, antes de pegar mais tinta, aqui tem que ter... A tinta não pode estar seca. Então, por exemplo, eu tô pintando. Aqui a tinta tá molhada ainda. Nessa hora eu pego mais tinta e puxo pra cá, porque eu quero que as tintas continuem. Se eu deixar ela secar, elas não vai ter uma continuidade da cor, sabe? Então, aqui, ó. Vocês podem assistir, eu vou deixar aí
dicas de vídeo sobre preenchimento que eu tenho. Tem vários projetos aqui do clube que eu ensino como fazer preenchimento, eu falo disso em muitos deles. Mas, de novo, não tenho problema de ficar mancha, eu tenho problema de... Ai, uma parte ficou mais escura que outra ficou mais clara. Olha, eu vou dizer para vocês, o cartão vai ficar mais interessante se aparecer esses problemas. Se ficar uma parte mais clara, uma mais escura, uma meio manchada, outra menos manchada, porque vai ficar realmente com cara de aquarela, de que alguém fez à mão, então é pra ficar assim mesmo, gente. Ó, eu posso até preencher uns buraquinhos aqui. Ó, estão vendo como é que tá ficando? É como se a gente estivesse recortando, assim, na revista, os elementos. Também é um truque legal. Ah, eu tenho que preencher toda essa parte e não posso deixar a tinta secar. Aqui, eu parar nessa parte é menos problemático, porque é uma área muito pequena para continuar e não vai dar para ver direito as manchas quando a tinta secar. E nas áreas grandes é melhor ter a continuidade. Então aqui, essa área aqui, ó, estão vendo? É maior que essas pontas. Então vale mais a pena eu continuar a pintar desse lado aqui, deixar aquele lado lá secar, se por acaso secar, do que largar essa área aqui que é maior. Lembrem sempre de passar por cima aqui da fita crepe, né? Porque quando a gente tirar tem que aparecer que tem uma continuidade aqui, ó. Por exemplo, aqui tem que preencher todos os espaços em branco. Pronto, agora enquanto a gente espera esse aqui secar, a gente vai pintar o outro na cor que vocês quiserem. Eu vou pintar que nem esse verde aqui. Como é que eu vou fazer ele? Eu pego... É quase praticamente esse verde aqui que a gente fez as folhinhas, então eu vou pegar um verde que eu tenho aqui e misturar ele com marrom ou então com preto. O que for mais fácil para vocês. Agora, com essa parte aqui também pronta, a gente vai pegar o rosa, que vai estar seco já, aqui. E vamos tirar as fitas. Agora sim, aí dá pra ver certinho, né, como é que fica o cartão, fica bem legal. Aí agora como é que a gente vai fazer o que tá escrito dentro? Eu não sou muito habilidosa pra caligrafia, então eu tenho uns truques, que seria, vamos ver, cadê o meu lápis? Então, como é que eu faço a letra? Eu escrevo Feliz Natal, só que eu tento dividir mais ou menos aqui assim, tem a metade, então aqui tem que estar feliz e aqui Natal. E eu gosto de escrever aquelas letras fininhas, sabe? Que elas são bem altas. E é um truque que eu tenho pra ficar uma letra mais diferente e bonitinha, sabe? Ó, então eu faço ela comprida e meio curta aqui. E aí esses tracinhos ficam tudo nessa área de cima, não fica no meio. E aí o que que eu faço agora? Vocês podem ou pegar a caneta preta e contornar, fazer do jeito que vocês quiserem, ou, não sei, como eu falei, pra mim, se eu faço meio normalzinho a letra não fica muito bonito, sei lá, eu não consigo deixar muito bonita. Então meu truque é fazer com aquarela. Então, o que que eu faço? Eu pego esse mesmo pincel que a gente estava usando, o número 6 com ponta fina, e eu pego tinta preta. Vocês também podem escolher outra cor, mas eu vou querer fazer com preto, já que os detalhes estão em preto, acho que fica melhor em preto. E aí, eu vou colocar aqui nesse cantinho. A parte grossa a gente faz com o pincel fininho virado de lado. E a parte fina com ele assim, em pezinho. Para não precisar usar dois pincéis, né?
Ó, estão vendo? Ó, ele tá de lado e aí depois ele em pé faz aqui assim, meio de lado. Então, quando já tiver seco, a gente apaga o que aparecer de lápis, né? Aqui tem um pouco aqui e tem um pouco aqui também nas letras. Tem que estar 100% seco, senão a gente vai borrar, né? E aí o toque final. Então, eu achei que ia ficar legal ter tipo umas bolinhas, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo que tem umas bolinhas que aparecem por aí como se fossem sementes? Eu acho que dá um toque interessante, como se fosse a neve, sei lá, mas em vez de ser neve são sementes. E eu acho legal fazer com esse pincel mesmo e com preto, pra ficar mais expressivo. Eu tentei fazer com caneta, mas eu achei que ficou uns pontinhos muito óbvios. E eu quero que eles fiquem uns pontinhos mais manchados. Então eu vou pegar o preto. Vamos começar por esse aqui. E fazer aleatoriamente assim, é só pressionar aqui o pincel, ó, tum, tum, tum. E não precisa ser, tipo, do mesmo tamanho. Se ficar tamanho diferente, melhor ainda. Então, eu gosto de fazer, tipo, 3, 3, 3, 3. Não precisa usar muito, assim, tipo, só preencher uns buraquinhos. Que ficaria legal. Aqui, assim. E pronto, ó. Fazer nesse também mais aproximado. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, tum, tum, tum. São só umas batidinhas. Aqui, ó. E nesse aqui, o que a gente vai fazer? Como não dá pra pegar uma cor clara e colocar por cima, assim, com aquarela, eu vou usar a caneta de gel branca. Vocês podem usar guache ou qualquer outra coisa que vocês tiverem que seja opaca. E aí faz também os mesmos pontinhos, só que dessa vez eu vou fazer com caneta. É legal que como esse aqui, o fundo é escuro, esses pontinhos brancos dão uma cara natalina, eu acho. E assim ficaram os cartões, espero que vocês tenham gostado. Depois vocês podem escrever aqui atrás mensagens para as pessoas que vocês forem dar os cartões, podem fazer de outras cores, escrever outras coisas. E é isso, espero que tenham se divertido e nos vemos ano que vem. Tchau!